Para quem estava achando que o mês de março está mais longo do que o habitual, abril chega com uma surpresa nada agradável. Um aumento de cerca de 5% no preço dos remédios. O reajuste não será imediato e dependerá de fatores como estoques e demanda. Em alguns casos, o valor pode até não sofrer alterações, em outro, pode pesar e muito no bolso. E aí vem a pergunta: como economizar alguns reais em remédios, mesmo depois desse reajuste, que acontece pelo menos uma vez por ano? Calma que as alternativas são numerosas. Procurar versões genéricas, promoções pela internet e buscar remédios oferecidos gratuitamente. Por outro lado, vale a pena pensar 2 vezes antes de fornecer seus dados para ter descontos. Porque às vezes esse desconto é um desconto vil, um desconto muito pequenininho. Por exemplo, se o senhor fornecer o CPF, eu te dou um desconto, hipoteticamente falando, de 2 centavos. Esse desconto muito baixo, alguns PROCONs têm entendido que é para ludibriar o consumidor. E aí tem se entendido que é um ato abusivo, passivo até, de autuação. No ponto de hoje, a gente vai explicar esse aumento no preço dos remédios que passa a valer já a partir de segunda-feira. Aqui no estúdio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com a editora da coluna Defesa do Consumidor, Luciana Casimiro. O Ao Ponto de 29 de março começa agora. Vem com a gente! Luciana Casimiro, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos vai anunciar na próxima sexta-feira o índice de reajuste de cerca de 28 mil remédios regulados. Para começar, explica para a gente o que são esses remédios regulados, né? Os remédios que a gente toma no dia a dia estão incluídos aí nessa lista, e qual o critério do reajuste, o que entra nessa conta? Olha só, Carol, e nessa lista de 28 mil tem genérico, tem os tais medicamentos de referência, que são aqueles que a gente conhece como patente, que tem marca, tem muito medicamento de uso contínuo, ou seja, tem uma boa dose do que a gente usa no dia a dia está nessa lista. O critério para o reajuste, eles têm uma fórmula que leva em conta o IPCA, e aí tem outras fórmulas de produtividade e tal, que vão dar o índice final do reajuste. O Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria Farmacêutica, estima que o reajuste de sexta-feira deve ser na faixa de 5,6%. Agora, qual é o problema? Esse é o reajuste a partir do valor do teto, né? O que o CMED estabelece é o valor máximo a ser comercializado. Não é exatamente o valor praticado nas farmácias. Luciano, explica pra gente um pouco essa diferença, que o teto é um valor, às vezes, muito mais alto do que a gente vê na farmácia, né? Então, às vezes, não necessariamente esse reajuste vai ser o reajuste aplicado para todos os medicamentos, né? Pois é, essa é uma crítica do Instituto de Defesa do Consumidor, do IDEC, que fez uma pesquisa e tem feito pesquisas regulares sobre essa questão dos tetos e do valor praticado na farmácia, é que hoje há um gap muito grande. Isso quer dizer o quê? O teto é muito maior do que o valor praticado na farmácia. Por exemplo, em um medicamento, num antibiótico, se eu não me engano, eles acharam uma diferença de 90%. O teto era 90% superior do que o valor que era praticado na farmácia. Ou seja, o teto é 100 e você pagava R$10, né? Então, em outros casos, eles acharam 388% mais alto no caso genérico. Ou seja, é 4 vezes mais. Então, assim, isso faz com que ele deixe de ser uma referência. O que o CMED fala sobre isso? Que eles não fazem tabelamento, que eles fazem um preço máximo no mercado. Qual é a crítica? Que a fórmula talvez precise ser reajustada, porque é uma legislação que tem 20 anos e essa fórmula talvez tenha que ser revista porque tem ganho de produtividade, de concorrência, e talvez isso mereça ser reajustado para quê? Para que ao longo do tempo ele caminhe mais em paralelo com o valor do mercado. Então não dá para saber em quanto vai subir. Aquele remédio que eu compro todo mês não quer dizer que o valor do reajuste é de 5,6%. Não quer dizer que a partir de segunda-feira o meu remédio estará 5,6% mais caro. Não, né? necessariamente. Tem uma questão de mercado, obviamente, e por que dá uma incerteza de qual vai ser o reajuste? Porque se o valor teto, que não pode, os remédios que estão na lista não podem ultrapassar o valor teto porque tem punição para isso. Mas se o valor teto é tão mais alto que o praticado no mercado, na verdade, as farmácias
tem uma manobra e uma taxa muito maior que elas podem praticar de reajuste do que o reajuste que vai ser feito, né? Porque o valor teto vai subir, mas ele já está muito acima do que elas praticam. Então, isso pode ter reajustes ainda maiores. Você perde a noção de referência que, teoricamente, é o que a lista quer dar. Agora, tem uma questão que até alguns ouvintes devem ter também. Por que o preço, um remédio X, numa farmácia pode custar 10, na outra custar 20, na outra custar 5? É só mercado ou tem algumas outras questões, inclusive o comércio pela internet? Às vezes, em farmácias da mesma rede, Sim. né? Você encontra preços diferentes e pela internet também é outro preço. Olha, tem uma coisa de rede. Há muitos anos atrás, meu pai teve uma pequena farmácia. O que acontece? Hoje em dia é muito difícil você ver uma farmácia de bairro, mas quem compra numa grande rede, o volume que ela compra possibilita ela compras melhores e maiores descontos com distribuidores. Algumas delas são até distribuidoras da indústria farmacêutica. Então, isso possibilita que o preço caia. Então, isso entre redes poderia se explicar um pouco por essa questão de mercado, de você, quem compra mais volume, consegue um preço melhor. Mas, fora isso, tem uma série de coisas que vão influenciar no preço que a gente nem imagina. Inclusive, segundo um especialista de varejo, ouvido pelo Pedro Guimarães, que fez essa matéria comigo, até o dia e o horário que você vai comprar. Então, assim, é um mercado que a gente pensa que não, mas virou meio um mercado turco, sabe? Você tem que chegar lá e barganhar, porque faz muita diferença a barganha e tem uma série de estratégias que você pode usar para isso. Agora, por que na internet é mais barato? É porque você é obrigado a fazer um cadastro? Exatamente. Ou seja, não existe desconto só pelos seus belos olhos. Os dados, né? Não é isso. Puxa, que ótimo. Comprei pelo site e eles são ótimos pelo site. Não, é porque no site você já deu o seu endereço, seu telefone, o seu e-mail, né? Eles já sabem uma série de coisas de você que para eles é interessante mercadologicamente. Eles vão te fazer oferta, a gente tem que saber com quem que eles compartilham esses dados, eles podem estar usando isso com parceiros comerciais para também ter ganho. Olha, você me faz um preço melhor e eu te dou os dados da Carol, porque você vai saber o perfil dela. Então, isso hoje, a gente sabe que a maior parte das pessoas não tem opção, sabe, Carol? Hoje, fornecer dados, privacidade é uma coisa para a classe A. Porque, na verdade, quem vive de salário, quem tem um orçamento apertado, não pode abrir mão de desconto. E desconto, por exemplo, quando a gente está falando nas farmácias, no cadastro da farmácia, em média é de 20%, 25%. Então, assim, são descontos, a gente está falando de pagar 1/4 a menos. Então, isso faz muita diferença, principalmente quem faz uso contínuo de medicação. Além disso, você tem os cadastros da indústria farmacêutica que dão descontos semelhantes. Então, você tem que dar as suas informações, não tem muito jeito. Mas o que a gente tem que saber? O que a gente não precisa dar? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer na hora de fazer o cadastro. Por exemplo, você está fazendo um cadastro na farmácia e está comprando ali. Você precisa dar seu endereço? Por quê? Vai ter entrega? Você entra na loja, escolhe o produto e vai para o caixa. Antes de qualquer coisa, a atendente pergunta: A senhora poderia digitar o CPF, por favor? Pra quê, moça? Se tiver algum desconto, é liberado com o CPF. Mas só com CPF? Pra liberar desconto, sim. Nesta outra loja, se o cliente se recusa a digitar os números... Se a senhora não quiser digitar, eu jogo o CPF padrão. Mas o CPF padrão me dá desconto? Se o produto tiver com desconto, sim. Outro dia me disseram que tem farmácia pedindo o nome do companheiro ou da companheira. Pra quê? Que a pessoa quer saber com quem você é casado. Qual a necessidade dessa informação? Então, assim, pela LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, toda coleta de informação, ela tem que ter finalidade. Então, a pessoa está te pedindo um dado que ela precisa para te oferecer o desconto. Então, ela precisa saber se você é você. Então, ela te pediu o seu CPF. Ela precisa de um meio de comunicação com você, é justo que ela te peça um telefone. Mas você não vai fazer entrega? Por que ela quer o seu endereço? Se você está comprando para você, por que você tem que dar um dado de um terceiro, de um companheiro? Então, esse tipo de informação a gente deve constranger as empresas a nos dar. Por que elas querem, qual é a finalidade e se aquele é um dado obrigatório ou não.
Se for obrigatório, muitas vezes a gente não vai ter para onde correr. E lembrar o seguinte, quando a gente está falando de compra de medicamento, são dados sensíveis. Por que são dados sensíveis? São dados que falam sobre a sua saúde. Você tem que saber com quem está sendo compartilhada essa informação, porque você não sabe se um dia essa informação vai ser usada contra você na hora de você adquirir um plano de saúde, porque você tem um risco maior, na hora da contratação de um emprego, porque eles vão conseguir ver ali que você está tomando um antidepressivo ou um remédio caríssimo, que você tem uma doença rara. Não que você vai mentir isso quando você está sendo informado, mas se alguém está compartilhando dados que são seus, você precisa saber quem são. Mas hoje não tem muita alternativa, não. Teve uma pergunta, você mencionou os planos de saúde. Como que funciona esses descontos que os planos de saúde oferecem, às vezes em farmácia, para determinados medicamentos e também programas de fidelidade em laboratório? E como que isso também interfere um pouco na sua privacidade? Tudo interfere na privacidade, Felipe, não tem muito jeito, né? Toda vez que você usa um desconto, dando uma informação ou fazendo um cadastro, a sua privacidade fica vulnerável, por isso é importante a gente saber. Mas, na verdade, é o que a gente acabou de falar, você não tem muita alternativa. No caso do cadastro de medicamentos para uso contínuo, você faz um cadastro na indústria farmacêutica. Por exemplo, eu tenho um filho e um marido diabéticos. Então, a gente tem para insulina. A insulina é uma parte muito cara do tratamento. Isso dá um desconto de 22%. Então, faz muita diferença. Você dá seu nome, você dá seus dados. Acho que, inclusive, você tem que cadastrar o nome do médico. Você tem uma série de informações que você dá. Agora, uma coisa que é importante, Felipe, a gente deixar as pessoas alertas, quando você vai comprar medicamento, os descontos não são cumulativos, né? Então, muitas vezes, o cadastro que você tem na indústria vai te dar um desconto e, às vezes, o desconto da farmácia é melhor, ou vice-versa. Então, é importante que você faça essa consulta. Porque, às vezes, até o especialista aqui que fala sobre varejo, ele fala assim, peça o desconto do gerente. E é verdade, a gente compra sempre numa farmácia e eu tenho essa... Às vezes você chega lá e fala, não, eu não posso dar, mas e o gerente? Porque você tem uma relação com aquela farmácia, a pessoa te conhece, e algumas redes, eles têm uma liberdade maior de dar desconto. Por que eles estão dando desconto para você? Porque a Carol, de repente, vai lá e não pediu. Então, essa margem... Eu nunca pedi desconto na farmácia, eu tô aqui de bobeira. Olha... Nossa. Perdeu, Playboy, perdeu muito. Hoje mesmo, se vou sair daqui do jornal, eu vou testar na farmácia ali. Olha, vale testar. Agora, e eu até vou dar uma experiência pessoal, falta essa referência de preço, quando a gente costuma fazer pesquisa, e você sabe, por exemplo, já consegui desconto que não é em medicamento. Por exemplo, um sabonete dermatológico. Cheguei na farmácia, estava custando em torno de R$80, R$79,90, aquela só para não arredondar a conta. Né? E aí eu falei para um atendente, nesse caso eu não precisei nem de cadastro, hein? Falei para ele, nossa, mas tá caro, eu tenho quase certeza que eu vi mais barato. Ele, me dá um segundo, foi lá, consultou, caiu para 67. Eu falei, olha, eu paguei ainda mais barato. Bom, conclusão, o sabonete custaria quase R$80, saiu na farmácia por 62. Então, assim, a gente ter referência de preço, lógico que não é sempre, mas dá para você conversar e discutir o desconto ali, sim. Deixa eu puxar uma informação que você falou lá atrás na conversa de que dia e hora podem fazer diferença. Dá esse bizu aí. Quando é que a gente não vai na farmácia? Pois eu achei isso até divertido. Quem falou também, eu queria até citar o nome dele, gente, foi o Cláudio Felizoni, que é do IBEVAR. E a explicação faz sentido. Na hora que o Pedro veio com essa informação, Pedro, mas isso é muito bom, como assim? O que ele falou? Desconto é barganha. Isso é oferta e demanda. Se você vai à noite na farmácia e tem menos lojas abertas, a possibilidade de você conseguir desconto é menor, porque ele sabe que você tem menos lugar para rodar. E a mesma coisa são os dias do mês. As pessoas costumam receber no início do mês e fazer suas compras, principalmente de medicamentos de uso contínuo. A pessoa vai lá e faz a compra do mês. Então, no início do mês, quando tem muita demanda por aquele medicamento, talvez também seja mais difícil você fazer aquela negociação ali. Dá mais um descontinho, não tem aquele desconto do gerente? Talvez ele esteja menos disposto, porque naquele momento a demanda dele é maior. Se você vai num momento mais para o final do mês, para o meio do mês, que as compras começam a rarear porque ninguém mais tem dinheiro, a verdade é essa, talvez aí você consiga um desconto maior.
A gente tem que barganhar, gente. É meio mercado turco. Chegou lá, chora pra ver se rola. Se não rolar, muda de farmácia. Agora, O que não falta no Brasil é farmácia, né, gente? Nas grandes cidades, eu que moro em Copacabana, você quase tropeça e cai de uma pra outra. Eu moro do outro lado da poça e tem mais de uma por quarteirão. Não é possível. Eu fico assim, boba de... Agora, a gente falou de site, só pra voltar, aplicativo também costuma ser mais barato, pelo mesmo motivo, porque ali você já tem os dados. Agora, o aplicativo, na questão de dados, ele tem uma coisa mais perversa que a gente não se dá conta. Você baixa um app, ele te acompanha. Então ele literalmente sabe onde você tá, né? Exatamente. Ele sabe onde você está. E mais do que saber onde você está, ele sabe por onde você anda. Então ele é um potencial, para quem não gosta de receber aqueles e-mail marketing, aqueles WhatsApp chatos pra caramba, ele é um potencial enorme para isso, porque ele sabe que você mora em Copacabana e que você anda mais pelas ruas tais e tais. Então ele consegue te fazer oferta daquela área. Como a gente não está sabendo com quem que ele está compartilhando teus dados, de repente vai vir uma oferta que não tem nada a ver, de uma empresa de biquíni, que você fala assim, da onde que essa pessoa conseguiu o meu contato? Sabe aquelas coisas que a gente não sabe? É daí. Então é uma coisa pra gente ter atenção. No Brasil, os genéricos começaram a surgir em 1999. Nessa época já existiam os similares, com o mesmo princípio ativo dos de referência, mas com uma ação nem sempre igual. Aproveitando que a gente está falando de mais barato, mais caro, ajuda a gente a desfazer um mito ou confirmar esse mito. O genérico é sempre mais barato? Pois é, você sabe que eu conversei com essa pesquisadora, com a Lia, que é pesquisadora associada lá do Instituto de Economia da FRJ, e ela fez uma ponderação que outro dia eu me dei conta nisso no balcão da farmácia, que ela tinha razão. A gente sempre acha que o genérico é mais barato porque o preço dele de entrada por lei é 35% abaixo do teto. Agora aí tem um problema do teto que a gente falou antes. Se o teto está tão mais alto, ser 35% abaixo do teto, pode ser que no mercado esse preço de referência não seja tão mais baixo. Normalmente o genérico é sim mais barato, né? Até porque senão todo mundo compraria o remédio de marca. Mas às vezes a gente cai nessa falácia de que é mais barato e não pergunta. Quanto é que tá o remédio tal, que é aquele de referência, né? Outro dia eu fui comprar uma medicação e ela falou assim, não, pera um minutinho, porque eu acho que o de referência tá mais barato. E aí, assim, tem outras estratégias, né, que o de referência às vezes faz e outros medicamentos também. Ah, mas se você faz um remédio contínuo, você compra 3... e aí ele te dá um desconto. E aí ele saía realmente mais barato que o genérico. Então, assim, essa é uma das discussões que os especialistas querem fazer sobre a regulação. Porque o que a Lia falou é o seguinte, aqui é 35% abaixo, mas tem mercados lá fora que é até 70% abaixo o preço de entrada do genérico. Então, uma rediscussão sobre se esse percentual é suficientemente baixo para você realmente promover concorrência, né? Tem um lado que foi importante quando entrou a política, né, dos genéricos, a liberação para a produção aqui, foi um fortalecimento da indústria nacional. Será que agora a gente ainda precisa que esse desconto seja nesse percentual ou pode ser mais baixo para a gente continuar aí promovendo a indústria nacional e um mercado mais competitivo no medicamento? Agora tem até assinatura, né? Você falou dessa coisa de comprar 3 caixas e ter desconto. Eu já vi farmácias que você pode assinar algum medicamento de uso contínuo, e aí fica mais barato, só que aí você, né, aí todo mês entregam na sua casa, ou enfim, você recebe aquela assinatura mensal. Tem uma série de programas, a gente nem conseguiu detalhar tanto, mas tem farmácia que você faz um programa, você paga mensal e você tem mais desconto por ter um pagamento... Tipo um clube de vantagens. Tipo um clube de ganha vantagens. Milhas, digamos assim. Exatamente. Você sacou a ideia. Por exemplo, tem empresas de alimentação que oferecem como benefício desconto em farmácia. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, tem empregadores que fazem parcerias com redes de farmácia. E você fala, eu sou funcionário, né? No caso, a gente do Globo, a pessoa, você mostra seu crachá e tem desconto. Então, assim, tem uma série de estratégias que podem tornar a conta um pouquinho mais leve. Vai ser pesada, é pesado. Farmácia é um item pesado, ainda mais quando a gente pensa que normalmente você está tomando por alguma questão de saúde, né? Então pesa 2 vezes, né? Aliás, nesse negócio de milha, vou até dar essa dica aqui também, para quem gosta de acumular milha. Isso eu tenho feito direto e tem farmácias. Quando você tem aquele programa de pontos, tem vários, comprar pelo site do programa de pontos, você vai lá no link da farmácia e compra por lá, e você acumula pontos ou acumula milhas, enfim, você já vai gastar aquele dinheiro de qualquer jeito.
Para quem gasta muito com remédio, né? Uma milhazinha ali a mais todo Lógico. mês, você já vai acumulando. E né? tem algumas farmácias que também estão fazendo cashback. O que você compra, né? O cashback é você resgata uma parte do gasto para outra compra, né? Não é um desconto na hora, mas ele acaba criando uma fidelidade, né? Então, talvez também seja uma estratégia para quem compra sempre na mesma rede, né? Agora, fidelidade à rede eu acho meio complicado. Eu acho que nesse ramo a ordem é ser infiel. Ainda mais com tantas opções no mercado. Exatamente. Agora, a gente falou aqui bastante sobre essa disparidade de preços, assim, e esse modelo de preços hoje da CEMED, ele é alvo de críticas, né? Justamente porque essa diferença tão grande, a gente não sabe exatamente como que vai ser. Quais são essas críticas? Assim, Pois é, o que eu falei com o IDEC, né, e falei com alguns especialistas, eles acham, assim, eles não desqualificam o programa, mas acham, assim, é uma regulação que tem 20 anos. Então, ela precisa ser atualizada, porque a principal crítica deles é que o teto não acompanha a vida útil do produto. Então, o que acontece? Qualquer produto inovador que entre no mercado, ele entra por um preço mais alto, até porque normalmente é uma indústria, é uma empresa vendendo. Ao longo do tempo, a tecnologia, como tudo na vida, barateia e entra a concorrência e isso leva o preço para baixo. Então, a crítica é que hoje a fórmula como ela é feita, ela não permite essa flutuação, que você acompanhe essa onda do mercado. A CEMED, por sua vez, diz o seguinte, a gente não está falando de tabelamento, a gente quer criar um teto para que não haja abuso. Mas um teto que está tão distante do mercado, ele fica uma coisa desconexa, porque ele não serve mais de referência, né, para o consumidor. Então, existe essa crítica de necessidade de revisão do modelo, principalmente da conta. Eu até falei isso com eles, mas então a conta não permite que vocês tenham um reajuste negativo? Eles disseram que sim, que em 2012 houve uma categoria de produtos que teve reajuste negativo. Ou seja, eu acho que não está refletindo exatamente a realidade. Foi tão peculiar que a pessoa até lembra da categoria e a data. Sabe a roupa que estava vestindo, o que estava fazendo. Não é uma coisa que seja... Se os institutos, né, como o IDEC, como o próprio Instituto de Economia da UFRJ, vê que essa flutuação é muito maior do que eles veem de forma, né, desse reajuste negativo, ou seja, do mercado caindo o preço, realmente tem alguma desconexão, é preciso reavaliar a regulação. Não é que ela seja inútil, mas eu acho que ela precisa ser atualizada. Agora, Luciana, além desse reajuste anual do preço dos remédios, é um produto que sofre outras pressões, né? Muitos estados aumentaram a alíquota de ICMS sobre remédio, por exemplo, e outros itens para compensar aquela redução do ICMS dos combustíveis, sem contar os outros custos da indústria e das farmácias, energia... enfim, os próprios insumos, é um artigo que está pressionado, né? Está bastante pressionado, e quando a gente fala em preço, até foi uma coisa que não me veio à cabeça quando o Felipe questionou sobre por que uma rede é mais cara que a outra, né? Esses custos de energia, de aluguel, está no preço do produto. Então, de repente, se você vai comprar um medicamento na Zona Norte, né, ou num lugar que tem um aluguel menos, né, que não seja tão caro, por exemplo, como uma Ataúfo de Paiva, é possível que ele seja mais barato, mesmo que seja na mesma rede, porque esse custo todo vai entrar na conta, né? Para quem está nos ouvindo fora do Rio, Zona Norte do Rio, um pouco menos valorizado, é a Ataúfo de Paiva, o endereço nobre do Leblon. Exatamente. Aquele que você vê nas novelas do Manuel Carlos. Exatamente. Aquelas pessoas que não precisam de desconto, né? Justamente a classe A que você falou que pode começo. abrir mão, que pode garantir privacidade e abrir mão de cadastro, né? Luciana Casimiro, muito obrigado e seja sempre bem-vinda ao Ponto. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada, Luciana, um abraço, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.